Fala galera, beleza com vocês? Beleza, Rafa? Estamos aqui para mais um Comunidade Plus. A gente está na lição número 8, o título é Jeroboão e Ezequias. O pessoal estudou aí durante a semana sobre a Casa do Tesouro, sobre a restauração, reavivamento e reforma. Mas eu queria falar sobre doação. O título do Comunidade Plus é Quem Doa Mais? Mas para isso, vamos assistir uma perguntinha que foi enviada por um jovem para a gente. Vamos lá, joga na tela. Pastor, qual o risco de ser um doador tóxico ao invés de ser bênção? Doador tóxico. Fala para nós, Felipe, o que é um doador tóxico? O que seria pastor Gustavo? Joga pastor Gustavo aqui, que tá coçando aqui para responder, né? Será que existe essa questão de... Normalmente, quando fala de doador, é um cara bom, né? Sim. Ah, não, que bom que ele veio, ajudou e tudo. Como é que pode ser tóxico? Está doando, né? Mas essa pergunta é muito boa. Eu acredito, amigos, que doador tóxico é aquele que doa, mas espera algo em troca, né? Eu faço uma doação, mas eu quero um reconhecimento público, ou eu quero ser recompensado de alguma maneira por essa doação. E por que é tóxico? Porque aí eu quero influenciar quem recebe a doação e eu acabo me intoxicando de maus pensamentos, porque isso é um laço para mim. Eu não estou doando com alegria, com amor, né? Eu estou doando esperando algo em troca e eu acabo sendo prisioneiro desse sentimento aí. Seria até doar com segundas intenções. Eu, por exemplo, eu dou para que Deus me dê no final do mês em dobro ou em triplo, né? Então não é aquela questão de entrega. Você entrega esperando algo em troca. Sim, né? Uma negociação, né? Uma negociação. Isso pode acontecer até no ambiente da igreja, porque a pessoa, quando ela é fiel dizimista, fiel pactuante, ele está dando a oferta dele, às vezes ele recebe a oportunidade de desenvolver o ministério dele em alguma área e coloca muitos recursos ali naquela área. A gente entende que é importante fazer isso, com certeza ser fiel e desenvolver, mas a gente não precisa ficar destinando nossas ofertas, né? É importante que a gente deixe que a igreja use com sabedoria para fazer avançar os vários ministérios que ela tem. E aí que você estava falando aí, eu estava pensando também, né? A gente talvez surge porque a própria Bíblia traz um verso assim, né? Trazei os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois diz assim, eu vos abrirei as janelas do céu e derramarei bênçãos sem medidas. Será que não é por isso que muitas vezes a gente está doando e já espera que a janela do céu seja derramada, né? Então, a gente tem que também entender que esse é um processo do tempo de Deus. Isso significa que Deus vai nos sustentar. Não necessariamente que nós vamos receber exatamente aquilo que a gente está sonhando. Porque senão eu vou ser fiel agora, ou como você disse, eu vou destinar para alguma coisa e vou esperar que a janela do céu seja aberta para o que eu quero. Então, assim, eu devolvo o dízimo hoje e amanhã eu quero minha promoção lá no emprego. Eu dou uma oferta aqui e eu quero sucesso na vida sentimental. E aí eu vou sendo tóxico com esse tipo de pensamento. Nem sempre as bênçãos que a Bíblia promete que Deus vai derramar são bênçãos financeiras, por exemplo. Né? Tem pessoas que esperam, não, se eu fizer isso, é como se fosse uma poupança, um investimento. Né? Eu coloco aqui 100, no final do mês eu vou ter o dobro ou o triplo. Né? Então, assim, eu creio sim que quando nós somos fiéis a Deus, claro, Deus nos abençoa, mas o que são essas bênçãos? São variadas bênçãos, não apenas questão financeira. Né? Então, a gente vê muito essa questão, né? A gente vê nos carros, por exemplo, assim, né? Esses adesivos, Deus é fiel, Deus é fiel. Ninguém tem dúvida que Deus é fiel. Agora, nós devemos ser fiéis a Deus. Então, ser fiel a Deus, independente se eu vou receber em dobro ou não vou, né? E no que você tinha falado, ninguém coloca Deus é fiel na bicicleta, às vezes, né? Que pode ser uma bênção. Você já viu? Eu vi uma tirinha uma vez que falava assim, o cara tá no avião, né? Eu queria ter um helicóptero. Aí o cara do helicóptero, eu queria ter um carro. O outro carro, eu queria ter uma bicicleta. Outra pessoa, eu queria estar andando. E a gente precisa ser grato por muitas bênçãos que Deus derrama às vezes. E as bênçãos de Deus, elas são no tempo dele. José foi fiel em tudo. Mas durante 13 anos da vida dele, as coisas só estavam dando errado. Mas ele estava se doando para Deus. Mas lá na frente, Deus mostrou que aquele tempo que aparentemente estava dando errado, era plano de Deus lá na frente. Então é isso que a gente tem que entender. Que a gente tem que doar e se doar para Deus, confiando que no tempo certo ele vai demonstrar o amor e a fidelidade Legal. dele. Vocês acham que dá para ser recebedor tóxico também? Que a gente falou muito de doador tóxico, né? O recebedor. Eu lembro uma vez que uma pessoa precisou de ajuda e a líder da minha igreja, que era responsável pela área de assistência social, falou assim, essa pessoa não pode receber mais ajuda, por causa que não está sendo bom para ela já. Será que seria
um exemplo de recebedor tóxico? Mas pode ser um exemplo, né? Tem gente que não recebe... Se acomoda, né? Por exemplo, nós somos canais de bênção. Deus nos abençoa, isso financeiramente também, de várias maneiras, mas para que a gente possa abençoar outros também. Agora, se eu não sei receber bem isso, o que eu recebo, eu quero tudo para mim, chega um momento que isso pode ser tóxico. E realmente Deus, para nos preservar, Ele deixa de dar aquela bênção ali. Então, porque a gente guarda só pra gente. A gente é um canal de bênção. Né? Então não adianta só eu querer as bênçãos para mim se eu não compartilho isso com as outras pessoas. Tem que ser usado também, Usado, né? claro. Tem um personagem na Bíblia que eu gosto muito, que é Zaqueu. Ele passa, talvez, por esses dois processos aí. Ele recebe, ele estava recebendo coisas irregulares, né? Ou seja, tóxico. E aí, só que quando ele encontra Jesus, ele se torna um doador exemplar, porque ele fala assim, ó, vou dar dinheiro para os pobres, vou devolver quem eu roubei. E qual que era o motivo dele? Ser reconhecido? Era o motivo receber algo em troca, receber um elogio? Não. Simplesmente porque Jesus entrou na vida dele. Simplesmente porque Jesus agora estava no espaço do coração dele. Então, eu acho que é isso. A gente deixa de ser um doador tóxico ou um recebedor tóxico quando Jesus está no nosso coração. Aí a gente tem a intenção correta, né? Cara, você fechou o tema. Falando de Zaqueu, a gente estava falando de Jeroboão.